Pode se assentar, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Então vamos que vamos. Nós estamos aqui no nosso último culto, de 2025. E eu queria saber de vocês, quem aqui já teve uma experiência esse ano que marcou a sua vida aí, em 2025? Algo que você fala assim, pastor, com certeza os anos vão passar e eu não vou esquecer do que aconteceu. Pode ser algo bom, mas também pode ser uma experiência negativa, Mas eu costumo dizer que a gente pode dizer que não existem erros, Existem faltas de aprendizado. Então, algo até negativo que acontece, a gente aprende algo, isso em alguma questão conceitual deixaria de ser um erro, porque aquilo ali nos ensinou um princípio, alguma coisa que a gente não vai fazer mais, nos arrependemos e prosseguimos de uma maneira diferente. Você está comigo? E a direção que o Espírito Santo nos deu nesse último domingo, Pastor Jaro já iniciou esse tema na quarta. Quem estava aqui quarta? Então, quem já estava, já ouviu um pouco. Quem não estava, vai ouvir um pouco. Foi o tema Marcados para Marcar. Diga comigo, marcados para marcar. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 17, o apóstolo Paulo ele traz esse conceito. E ele diz que ele carregava no próprio corpo as marcas de Cristo. E se você for perceber, o apóstolo Paulo ele teve uma história muito linda. Já a gente vai falar um pouco sobre ele. Então, as coisas na terra e também espirituais no céu, elas têm o poder de trazer marcas, Alguns podem chamar de cicatrizes, Coisas que acontecem na nossa vida, algumas delas trazendo boas memórias, outras trazendo memórias que não são tão boas. E nós, inclusive, precisamos escolher, qual dessas marcas, qual dessas cicatrizes vão ter acesso ao nosso coração, vão ter acesso ao nosso futuro. E isso é uma escolha que o apóstolo Paulo teve que fazer e você também vai ter que fazer nessa manhã. Ser marcado, então, é algo divino, Ser marcado significa para nós hoje, contextualizando como igreja, nós acreditamos que a igreja não é um lugar apenas de oferecer rituais, não é um lugar místico, mas é um lugar de ter experiência com Deus. Diga comigo, experiência com Deus. Nós acreditamos que fazer igreja significa você, de alguma maneira, ter acesso a Deus, à voz de Deus, à palavra de Deus, ao coração, a tudo aquilo que Deus ele deseja fazer. Não apenas ter um conhecimento sobre Deus, mas saber quem Deus é. Como a palavra dizia, antes eu ouvia Deus de ouvir falar, mas agora eu te vejo, agora eu ando com você. E essa é a nossa expectativa para a sua vida em 2016. Que você apenas não venha com um conhecimento sobre quem Deus é, mas que você o conheça por ter intimidade, por ter relacionamento com Ele, amém? Quantos acreditam que essa é a igreja que você quer fazer parte? Eu estou sentindo falta da minha água, minha boca já está seca aqui, está chegando, eu começo a falar, daqui a pouco já falta aqui um pouco, mas está chegando, vamos lá. A primeira coisa então, eu quero dizer para vocês essa manhã, é que quem não tem marca, não tem nenhum testemunho para contar, sim ou não? Se nada aconteceu na sua vida esse ano, seja bom, seja ruim, você não tem nem nada para contar. Ou seja, a marca, ela é necessária para que gere um testemunho, diga comigo, testemunho. E qual a importância disso no sentido espiritual? Perceba que em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus ele traz um conceito sobre o que é ser um cristão. Lá está escrito assim, vós sereis as minhas. Ele não está dizendo, vós sereis os meus crentes. Vós não sereis os meus membros de igreja. Ele não fala nem que serão os discípulos, que também é uma palavra muito importante no contexto. Mas ele fala, vós sereis as minhas. E testemunha é o quê? Quem é do direito aí? Quem é da área aí? Vitor está aqui. Enfim, quem tem mais propriedade, Porque isso é algo muito utilizado, principalmente ali no direito penal, ou algo que tem a ver com alguém que viu, ouviu, presenciou algum tipo de fato, E isso faz muito sentido para nós como igreja, porque, como eu disse, você e eu precisamos ter cuidados com o estilo de vida gospel, O estilo de vida cult cristão. Hoje está na moda ser crente, Hoje os artistas estão se convertendo, graças a Deus, Jogadores de futebol, enfim, os atletas, todo mundo está se convertendo. Mas qual é o perigo disso? O perigo é a gente parecer ser, mas não ser. O perigo é você saber tudo sobre Deus, mas não conhecer a Deus. É possível ou não? Tem muita gente que conhece a Bíblia inteira, mas não consegue praticar um versículo. E esse é o perigo da vida gospel. Falarmos de um Deus que não conhecemos.
Pastor, como é que eu sei se eu conheço a Deus? Se você tem experiência com Ele, você conhece. Se você não tem nenhuma experiência com Deus, você não conhece a Ele. Você conhece sobre Ele, mas não a Ele. Você está comigo? E se você for conhecer, todos os personagens bíblicos estão marcados na história porque se permitiram ter algum tipo de experiência que os marcaram. Por exemplo, falando da minha própria vida como um testemunho pessoal, há 20 anos atrás, no início ali da minha juventude, tinha acabado de finalizar aquele período escolar, né, de formatura do ensino médio. Eu tive uma oportunidade de mudar de vida, né, viver em um outro país, em um outro contexto. Fui morar na Austrália no ano de 2005, ainda solteiro, né, ainda sem saber muito sobre o meu futuro. E Deus ele me levou a um lugar lá na Hillsong, na Austrália, e lá eu tive a oportunidade de ter algumas experiências que mesmo tendo nascido num contexto cristão, sendo filho de pastores, algo ainda não tinha sido gerado de um forte impacto. E lá, nesse lugar, onde você fica praticamente 24 horas viajando de avião, longe de tudo, né? Deus ele me leva e lá algumas experiências marcantes começam a acontecer. Lá eu começo a encontrar o meu propósito. Lá Deus ele me leva a um lugar onde eu precisava ouvir mais, depender mais dele. E literalmente foram tantas experiências que me marcaram, tanto a nível espiritual, quanto relacional, emocional, né? Dias que passei por certas necessidades, inclusive financeiras, para estar vivendo aquele projeto lá. A única coisa, às vezes, que tinha num dia para comer era tipo um miojo. Não era bem miojo lá, mas... e perdi vários quilos. Muitas vezes não tinha dinheiro para pegar um transporte, mas carregava na época o meu teclado nas costas, ia andando até a igreja, voltava, acordava cedo, dormia tarde. Mas eu entendia que aquele processo estava gerando marcas. 20 anos se passaram. Esse ano, fez 20 anos que eu fui. E eu não esqueço. Parece que foi hoje. E deixa eu te falar. Essas marcas construíram o que a gente está vivendo hoje. O processo que eu me permiti viver, que gerou muitas coisas boas e também muitas coisas ruins. Escolhas que eu permiti com que Deus trouxesse para a minha vida aprendizados, contatos, experiências, relacionamentos. Hoje, se você está aqui hoje me ouvindo pregar, é fruto de 20 anos atrás, de uma marca que foi gerada. Uma marca onde eu cheguei e falei, Deus, o que você está querendo comigo nesse lugar? Eu vim de uma igreja muito mais tradicional do que essa que nós fazemos hoje. E eu cheguei, Deus, isso aqui não tem nada a ver com o meu contexto de igreja. Não faz sentido nenhum eu estar aqui. Na época eu via lá, por exemplo, a liderança, filhos de pastores, todos com tatuagem, e para mim na época era um tabu muito grande, não fazia sentido para o meu contexto, tinha alguns preconceitos com relação a isso, e eu não estou trazendo isso como uma apologia para fazer ou não fazer, só contando uma história de 20 anos atrás, e coisas como essa e outras coisas, como eu já falei aqui, né, começava o culto, a galera deixava aí a Bíblia na cadeira e ia todo mundo para frente da igreja, e para mim parecia tipo show evangelho, um Clama Bahia, né, algo nesse sentido assim, falava, cara, isso aqui não tem muito a ver com igreja, porque a minha referência não era aquela, e ali eu fui começando a ter aquelas famosas vacas sagradas, né, aqueles preconceitos começaram a ser confrontados com uma realidade diferente, uma cultura diferente, a cultura australiana de fazer igreja, né? E a Hillsong ela tem uma visão hoje um pouco mais difundida, mas há 20 anos atrás não era tão difundida como é hoje. Hoje a gente se resumiu à igreja da parede preta, né? Mas quem conhece sabe que é muito além disso, né? Existe um conceito muito maior do que simplesmente pintar uma cor de uma parede de preto. E quando eu cheguei lá, eu fui percebendo que aquela casca, né, aquele ambiente que parecia tão distante da minha realidade. E eu fui começando a me permitir viver algumas coisas, conversar com pessoas, né, tirar esse preconceito e começar a me relacionar e questionar e saber por que é isso, por que é aquilo, como é isso, como é aquilo. E daqui a pouco eu percebi que aquelas pessoas que estavam vivendo em uma forma de ser igreja diferente, eu entendi que aquelas pessoas elas tinham um nível de intimidade muito maior do que o meu. Parece que elas conheciam Deus que era diferente do Deus que eu conhecia. Porque de alguma maneira, Deus estava querendo me ensinar o que eu vou pregar hoje. 20 anos atrás essa pregação começou.
E Deus estava dizendo, olha, se eu estou te colocando aqui, é porque existe uma visão. Existe um povo lá na sua cidade, a milhares de quilômetros longe da Austrália. Pessoas que estão orando a mim, clamando a mim. Elas querem me conhecer. Elas querem saber quem eu sou. Inclusive, muitas delas dentro de igrejas. Igrejas que estão envolvidas em um contexto que fala muito mais sobre religião do que sobre Jesus Cristo. Pessoas que estão muito mais preocupadas se pode fazer uma tatuagem, se pode raspar o sovaco, ou que tipo de saia ou calça você deve usar. E muitas dessas pessoas, elas ou não conseguem ter acesso a Deus, ou elas têm um acesso, mas parece que é um acesso muito distante. Passa ano, entra ano, e elas não conseguem ter experiências reais com Deus. Elas experimentam a religião, a religiosidade, elas experimentam o jugo. E um exemplo foi dito hoje no testemunho, o Rafael estava aqui. Cadê o Rafa? Está aí hoje, não sei se está lá embaixo. Mas eu prestei atenção porque ele usou a palavra, né? Ele abrindo parênteses, né? Eu fazia parte do ministério de louvor da minha igreja e aquilo gerou marcas. Percebeu o que ele falou? E essas marcas provavelmente, coisas negativas, que quando ele chegou aqui, ele falou, rapaz, eu até quero, eu tenho um dom, eu tenho um talento para participar, mas ele começou a lembrar daquelas marcas que foram geradas, marcas que doíam, e ele teve que fazer o quê? Uma escolha, se permitir viver algo novo. Tinha marcas, mas essas marcas construíram quem Rafa é hoje, e ele se permitiu viver algo novo, se abrir para algo novo, e é a própria vida, o testemunho dele, não é o meu testemunho, é o dele dizendo, foi nesse lugar que eu encontrei paz, nesse lugar eu me senti amado, nesse lugar eu consegui ter alegria em servir, e aí ele está aí dando frutos, frutificando, e quem conhece sabe do que eu estou falando. É uma forma de fazer igreja, que nós acreditamos, que leva as pessoas até o único lugar que é capaz de transformar alguém, que é aos pés de Jesus. Eu não conheço nenhuma religião que transforma alguém, não conheço. Transformação não. O único que é capaz de transformar água em vinho é Jesus Cristo. E o nosso papel como igreja não é transformar as pessoas. Você sabia disso? O nosso papel é mostrar o caminho, apresentar quem transforma. O nosso chamado, irmão, é de João Batista. Eu não sou a luz. Eu não sou o caminho, mas vem aí. Aquele que eu não sou capaz de desatar as sandálias. Sigam ele, ouçam ele. Ele é a luz, ele é o caminho. Em Gênesis capítulo 32, verso 24 e 25, eu quero contar essa primeira história. A história de um homem chamado Jacó. Vamos ler juntos no verso 24 e 25, depois 31 e 32, diz assim: Jacó ficou sozinho. Parece que são nesses momentos que Deus nos pega, né? Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Adiantando aí para o verso 31. Ao nascer do sol, atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido ou tocado. Você está comigo? Perceba que Jacó é um dos personagens que teve uma experiência muito marcante. Até aquele momento, Jacó ele tinha algumas experiências, mas nada parecido como isso. Jacó, que significa enganador, já tinha tido experiências de mentir, de trapacear, de roubar, lá na sua adolescência, ali com Esaú, seu irmão. Mas nesse processo de vida, essas marcas, de alguma maneira, faziam parte da história dele, sim. Mas Deus estava esperando um momento específico. Um momento onde tudo iria se alinhar, as coisas espirituais com terrenas iriam se aliar, e Deus iria intervir na vida daquele homem. E esse momento que você viu lá no Val de Jaboque, é um momento onde Deus, através de um anjo, ele encontra com Jacó,
E a palavra diz que eles lutam, né? E esse lutar gerou uma marca, gerou um ferimento. E esse ferimento ficou marcado até, como a gente liu, de forma cultural, até hoje. Né? O povo de Israel, eles não comem esse músculo porque vão lembrar da marca do patriarca, de Jacó. E Jacó, então, nesse dia, ele deixa de ser enganador, deixa de ser Jacó, passa a se tornar Israel, o príncipe de Deus. A história dele foi mudada, o nome dele foi mudado para sempre. Tudo mudou para sempre após esse encontro que Jacó teve. A sua identidade, o futuro foi reescrito e um novo propósito foi reestabelecido. Por quê? Porque tudo na nossa vida espiritual, ele começa com uma marca. E quem não tem marca, nunca vai ter um testemunho. Se você não se permite viver algumas coisas, você jamais viverá o que Jesus te chamou para ser. Não é para fazer. Vós sereis as minhas testemunhas. Ele não disse faça como uma testemunha. Ele disse seja uma testemunha. Precisamos nos permitir viver alguns processos. E eu, como pastor, às vezes percebo pessoas chegando na igreja e não se permitindo viver coisas novas. Algo acontece lá atrás, você se fecha. E deixa eu te perguntar, será que alguma coisa também não aconteceu na vida de Jacó até aquele dia? Não, muita coisa. Jacó, ele tinha medo de voltar para casa porque achava que o irmão dele ia matar ele. Não é esse o contexto? Antes disso, narra a história do processo dele voltar para casa. Ele manda primeiro todo mundo na frente. Leva tudo. Os bichos, né? Os escravos. E no final vai ele, a mulher e os filhos, que ele amava. Porque se for matar, mata todo mundo primeiro. Eu vou no finalzinho aqui para tentar ser o último a morrer, pelo menos. Ou seja, olha quanta coisa ele já tinha vivido. Passa tudo isso, chega um momento posterior, onde Deus fala, eu sei, Jacó, que você já viu muita coisa, inclusive coisas que você tem vergonha. Mas Jacó, será que hoje você está disposto a receber uma nova marca? Será que você está disposto a ser marcado de uma maneira diferente? Não uma marca que vai gerar dor ou sofrimento, mas que vai gerar uma nova identidade. Vai gerar um novo propósito, vai gerar um novo significado às coisas entre você e o próprio Deus. Jacó, então, ali ele se permite. Será que você pode dizer para a pessoa para o seu lado, se permita ser marcado hoje? Jacó, ele se permite, e foi por causa disso que ele teve um testemunho para contar. E era esse testemunho que ele passa a carregar. Eu não sou mais Jacó. A partir de hoje eu sou Israel. Ei, irmão, não é Deus que tem o poder simplesmente de deixar o seu passado para trás, é você. Deus, ele te dá essa chance, essa oportunidade. Deus, ele escreve o seu futuro. E eu quero profetizar que ele já escreveu o seu futuro em 2026. Mas quem escolhe se vai viver não é Deus, é você. O seu futuro, irmão, não está só escrito. No reino espiritual, já aconteceu. O que é fé? Trazer à existência o que não existe hoje, tá? Não existe hoje. Mas no reino espiritual, a Bíblia diz que todos os nossos dias já estão escritos. Ou seja, o nosso 2026 está pronto. E não foi eu e você que criamos, foi Deus. Por isso que a palavra diz que o nosso futuro é de fé em fé, de glória em glória. Porque o futuro que Deus escreve, quando ele diz, eu é que sei quais são os planos que tenho a vosso respeito, são planos de paz, não são planos de mal, para dar a você o futuro que você deseja. Porque ele é o autor e o consumador, ele mesmo injeta em nós esperança, fé, um futuro de glória. E você começa a crer por quê? Porque fé vem de Deus. Fé é uma linguagem de Deus. É por isso que quando você pensar em 2026, isso tem que gerar um fogo dentro de você, irmão. Como é que vai ser o seu 2026? Não sei, pastor. Está nas mãos de Deus. Tá nas mãos de Deus, ok. E na sua mão tem o quê? Gente, a gente precisa olhar para o futuro. Entender, Deus já fez a parte dele. Deus está esperando nós agora fazermos a nossa parte. O justo vive pela fé. Fé é você crer que já existe. Que
os seus sonhos já estão consumados. No futuro, já está tudo pronto. Quem aqui tem algum sonho para 2026? Irmão, já está pronto. Já está pronto. E eu espero que essa palavra gere uma marca em você que você não esqueça. Não depende de Deus se você vai viver os seus sonhos, porque o que Ele tinha de fazer, Ele já fez. Deus, na verdade, está esperando a gente lá em 31 de dezembro de 2026. Ele está lá já esperando. Dizendo assim, filho, você tem fé para viver o 1º de janeiro? E em cada dia você dar passos de fé, para que no dia 31 de dezembro de 2026, você levante as suas mãos e só faça agradecer. A questão, irmão, a questão é que a gente diz que crê. Mas crer não é só acreditar, irmão. Crer é dar o passo. Mesmo quando você não acredita. Não é sobre dar passo que você acredita. É dar passos mesmo sem acreditar. Pastor, eu nem sei, pastor. Deixa eu dizer para você, como pastor, quando eu olho, por exemplo, para um desafio no dia 10 de maio de ver esse auditório estendido. Uma coisa você fala, você crê. Você acredita? Não, eu não acredito. Porque são conceitos diferentes. Acreditar é um conceito mental. Quando você acredita, não vou nem falar para não ficar dúvida, né? Quem crê que o diabo acredita em Deus? Irmão, o diabo acredita em Deus. Mas o diabo acreditar em Deus não significa que ele é servo de Deus. E por aí vai. Agora, se alguém crê em Deus, irmão, você mesmo quando não acredita, quando Abraão, ele creu sem esperança, é tipo assim, ele creu sem acreditar racionalmente. Acreditar não é um processo necessário para viver uma vida de fé. É bom quando a gente acredita, glória a Deus. Mas crer, eu não vejo nada, mas eu creio. Crer, no sentido do dia 10 de maio, irmão, é você ver um boleto de 10 mil chegando e uma oferta de 10 reais entrando. Acreditar seria o contrário, né? Um boleto de 10 reais e uma oferta de 10 mil. O que Deus está nos chamando é o contrário. Quando sai 10 mil. Quando entra 10 reais. Então o que a gente precisa aprender a crer? E o justo vive pelo que crê, não é pelo que acredita. Muitos estão acreditando em Deus, achando, pastor, minha vida em 2026 vai bombar. Cuidado. Porque não é pelo seu acreditar que sua vida vai bombar. É pelo que você crê. E quem crê, chama a existência. Não existe aqui, mas eu chamo. Eu chamo porque Deus já viu. Deus já viu isso aqui pronto. Os meus olhos não conseguem enxergar. Porque quando a gente olha para as circunstâncias, fala, cara, não tem como, é impossível. É muito maior do que a nossa capacidade. Mas quem disse que o seu sonho tem a ver com a sua capacidade? Pastor, como saber se os meus sonhos são de Deus? Eu de vez em quando falo sobre isso. Uma das características é quando é algo que é muito maior que você. Nada que é de Deus na sua vida se realiza apenas com você. Você sempre vai precisar de mais pessoas, mais recursos, de mais gente, porque nada na nossa vida espiritual acontece a gente sozinho, sem ninguém. Ninguém fez nada sozinho, ninguém. Nem Jesus, que é Deus, fez o ministério sozinho. A primeira coisa que ele faz quando começa o ministério é chamar 12 e dizer assim, façam discípulos, 70, 120, 500, até chegar até a nós. Por quê? Porque a nossa capacidade gera um tipo de fruto, mas a capacidade de Deus gera outros tipos de fruto. A gente vai em 2026 até um certo ponto. Deus, ele vai além. Quem quer ir além? Então você precisa crer mais, mesmo quando você não acreditar em 2026. Pastor, mas eu não estou acreditando que algo vai dar certo. Não se preocupe. Se preocupe se o seu coração está cheio de fé, de expectativa, porque Deus acredita em você e Deus já viu o projeto dando certo. Amém, gente? A segunda coisa que eu quero falar para você essa manhã é que só quem foi marcado é que pode marcar alguém. Só quem foi marcado. Irmão, quando você vê alguém que teve uma experiência, um exemplo, quem aqui já viajou para um lugar que se apaixonou pelo lugar? Pronto, pode ser um lugar que você também odiou. Quem foi para um lugar, você fala, cara, que lugar ruim. Se você foi para um lugar ruim ou bom, te marcou, sim ou não? Se foi um lugar bom, quando você chegar,
se aquilo foi muito positivo, a pessoa não está te perguntando nada. Pai, você já foi para tal lugar? A pessoa não te perguntou, mas te marcou. E você quer que todos que você gosta tenham a mesma experiência, sim ou não? Ou, capaz, você foi num restaurante ruim pra caramba, cara, que comida ruim, que atendimento ruim. Você senta em qualquer lugar, quando citou o nome do restaurante, você vai falar o quê? Não presta, não vale. Por quê? Porque só quem foi marcado, marca alguém, irmão. É por isso que o testemunho na vida do cristão, ele é muito importante. Porque o seu testemunho é uma marca individual. O que eu vivi é algo individual, ninguém tira de mim. O que você viveu é intransferível. Você pode passar a sua experiência, mas o nosso objetivo é estimular as pessoas a terem as suas próprias experiências. Em Atos capítulo 9, no verso 5 a 9, quero apresentar um novo personagem. Eu falei sobre ele há pouco, o apóstolo Paulo. E aqui aconteceu mais um momento de uma marca no seu ministério. Vamos ler no verso 5 ao verso 9. Beber minha água aqui, peraí. No verso 5, vamos ler. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Verso 6. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias, diga 3 dias, o que aconteceu? Ele estava cego e ficou em jejum, não comeu e não bebeu nada. Quantos já viram essa passagem? Algo aqui, irmão, aconteceu na vida de Saulo muito especial. E o curioso é que quem conhece a história de Saulo / Paulo vai saber que ele era um conhecedor sobre Deus, sim ou não? Até esse momento, ele já tinha um nível de preparação muito grande. É a história, né, aos pés de Gamaliel, né, um dos doutores principais daquela época. Alguém que conhecia, mas quando Deus fala com ele, ele nem sabia quem é que estava falando com ele. Vou dar uma pausa aqui para você refletir. Certo? A gente está falando de Saulo, perseguidor da igreja. Conhecia muito sobre Deus, mas quando Deus fala com ele, quem é essa pessoa? Nunca ouvi essa voz. Significa que o que eu falei no início faz sentido. Você pode conhecer tudo sobre quem é Deus. Saulo também sabia. Mas quando Deus fala, será que você sabe que é a voz de Deus? Foi esse processo que lá atrás, o filho da profeta Ana, Samuel, teve que aprender. Durante 3 vezes Deus chama, e tem muito cristão vivendo esse estilo de vida. Deus está chamando, aí você vai para o líder de GC. Nada contra o líder de GC, tá? Deus está chamando, você vai para o pastor. Gente, esses dias eu postei algo, até teve um bom engajamento. As pessoas hoje, elas querem um caminho mais fácil. As pessoas estão terceirizando a sua vida espiritual. Toma aqui, pastor. Toma aqui, toma conta da minha vida espiritual. Não, você não entendeu. Gente, a salvação lá é individual. Não tem como ninguém tomar conta da sua vida espiritual. É você é o responsável. Nós vamos fazer como o profeta Eli fez. Quando a voz disser o seu nome, diga, eis-me aqui. Ou seja, Eli somos nós, pastores, líderes de GC. Você vai ensinar o seguinte, olha, quando Deus falar com você, e você não souber nem que é Ele, entenda, é Ele, tá? Ah, pastor, mas eu não sei se é. Irmão, nós cremos que Deus está tentando falar com você. Você que ainda não aprendeu a ouvir a voz de Deus. Se você está em um ambiente de igreja, em um grupo de crescimento, em um ministério, não é o diabo que está te chamando. Amém? É o próprio Deus querendo se relacionar com você, ter intimidade com você. Então, o profeta Eli não disse assim, ó, quando a voz falar com você, vem até a mim, que a gente junto vai chegar até Deus. Não. Ó, quando a voz chamar de novo, eu já entendi, é Deus que quer falar com você. Então, diga para Ele, eis-me aqui, Senhor. O papel da igreja, o papel do pastor, o papel de qualquer líder dessa igreja, não é
ser um coadjuvante na vida de alguém. Ó, vamos aqui junto, meu filho, parece um bebê. Vamos aqui, ó, aqui Deus, tá? Vamos aqui, Deus, fala para nós dois, porque tem 2 testemunhas. Não, irmão. Não. Você é responsável por acessar ao trono, aprender a ouvir a voz. E se tiver alguma pergunta nesse sentido, pastor, Deus falou comigo e eu não entendi. Ok. Mas aí você teve a sua experiência, você acessou o trono, você teve intimidade com Deus. Pastor, eu li a Bíblia e não entendi. Maravilha. Você foi lá e leu. Agora, tem gente que só lê a Bíblia no domingo. E é essa leitura que eu estou falando aqui, não é ela abrir a Bíblia. É o que a gente ensina aqui, e ponto. Gente, uma vida assim não prospera. É impossível. Não prospera. Pastor, você está profetizando negatividade? Não estou profetizando negatividade, irmão. A questão é que você não entendeu. Quem não foi marcado, nunca vai marcar ninguém, nem a si próprio. Você precisa marcar a si próprio. O que é marcar a si próprio? É se permitir conhecer a Deus. A palavra diz, conhecereis e prosseguireis em conhecer. E você pode utilizar a igreja como uma ferramenta? Pode e deve. A igreja deve ser um ajudador para que você cresça espiritualmente. Mas a igreja não é responsável pelo seu crescimento espiritual. Você é responsável. Lá na sua casa você precisa pegar a palavra de Deus todos os dias. Como Deus falou para Josué. Quer ser bem-sucedido? De dia e de noite, irmão. Tem que ler a palavra de dia e de noite. Mas não é só ler. Tem que fazer aquilo lá. Ele não falou para Josué? Faça tudo que está escrito. E então, o teu caminho vai prosperar. Tem gente que quer ler, mas não quer fazer o que está escrito. E às vezes, é isso que está acontecendo, tá? Posso abrir um parênteses? A gente está ensinando aqui a palavra, o que a gente está ensinando? Vá para casa, leia a Bíblia e faça tudo o que a Bíblia está dizendo para fazer. A pessoa não faz. Aí vão dizer, está vendo? A igreja CNX está ensinando as pessoas a pecar. Porque as pessoas não estão obedecendo a palavra. Irmão, eu não sou obrigado a receber esse tipo de comentário. Né? Ah, pastor, tem gente pecando, tem gente, por exemplo, fazendo sexo antes do casamento. Eu seria obrigado a aceitar uma crítica dessa se a gente estivesse ensinando o quê? Não tem problema nenhum, faz mesmo. Não tem problema nenhum. Pede perdão, Deus perdoa e está tudo certo. É esse ensinamento que a gente fala? Agora, irmão, a gente ensina o que a palavra está dizendo. O sexo é para o casamento. Aí vai alguém faz sexo fora do casamento. Eu não sou culpado. Minhas mãos, ó, igual Pilatos, eu lavei minhas mãos. Aí fica, não, porque a CNX permite tudo. Irmão, só se for outra igreja. Essa aqui não. Agora, cada um é responsável. É isso que a gente precisa entender. Cada um é responsável pela sua própria vida. Se alguém erra, irmão, o que a gente está pregando não entra em crédito. Não entra em conflito. Porque a pregação por si só, ela não precisa se defender. É a Bíblia, é a palavra de Deus, é sagrado, irmão. O nosso testemunho não invalida a palavra. Ele tem que se alinhar com a palavra. Mas se você não vive o que nós estamos pregando como membro dessa igreja, as nossas mãos estão lavadas, irmãos. Estamos diante de Deus inculpáveis. Porque a nossa parte foi feita, que é ensinar o caminho. Quem vai seguir dar passo é você, não sou eu. A gente ensina, não assista pornografia, por exemplo, porque você vai defraudar o seu corpo, tem seminário de sexualidade, vai lá na escola, tal. Aí o cara vai, vê lá o negócio na internet, aí dá ruim no casamento, porque a igreja é permissiva. Permissiva com quem, irmão? Agora, nem Deus, ele tem esse poder de fazer a gente não pecar. A gente tem que escolher, sim ou não? Irmão, nem Deus. Como que eu, pobre mortal, vou conseguir fazer com que todo mundo aqui não peque? Você entende que não faz sentido? Eu vou fechar essa caixa porque foi uma das coisas que a gente mais ouviu. E a gente precisa entender que o que está sendo pregado aqui, irmão, é a palavra de Deus. E cabe a você amadurecer e seguir a palavra. Se seguir vai dar certo, se não seguir vai dar errado. Isso não é profecia negativa, nem apocalipse. Não, irmão. É semeadura. Se você semeia o que é certo, Deus falou para Josué, leia e cumpra. E então, ou seja, é uma condição. Ler a palavra, seguir a palavra é uma condição para prosperar. Se você ou não lê, ou lê e não pratica, não prospera. Você está comigo? Fechou o parênteses. Vamos para cima. Então,
Saulo ele tem essa experiência, mas o perigo que eu falei no início é o perigo da gente conhecer a palavra, mas não ouvir. E depois dessa experiência, Saulo ele começou a viver uma trajetória de uma maneira muito mais influente, mesmo que ele já era uma pessoa influente, claro que alguém que perseguia a igreja, mas depois que ele viveu essa experiência, ele começou a ser alguém que foi usado de uma maneira muito grande. Se você ainda não parou para ver, mais aí de 50% provavelmente do Novo Testamento, não sei se o ensino tem um número preciso, mas as cartas, enfim, quanto que o que Paulo escreveu representa do Novo Testamento, depois a gente vai trazer esses dados aí para vocês. Mas, irmão, é uma participação muito influente, é muita coisa que aconteceu a partir dessa experiência, de passar 3 dias cegos, 3 dias em jejum, 3 dias ouvindo a voz de Deus, e a partir disso, Saulo, ele não sai para pregar, mas ele vai para o deserto, vai se preparar, tem todo um processo para ele começar a pregar, viver o que ele viveu, depois implantar igrejas, e viver aí, viajando, enfim, todo aquele processo que é chamado de igreja para os gentios, porque só quem é marcado pode marcar outras pessoas. Não tem como a gente fazer uma influência, não tem como sermos essa igreja que está no Eu Vejo, uma igreja relevante, influente, se nós não formos marcados pelo Espírito Santo. E às vezes, precisamos permitir ficar cegos. O que é essa cegueira que estava? Não é uma cegueira ruim, não é aquela cegueira como escamas. Cego nesse sentido, é como Deus fala assim, ó, para tudo. Vem aqui para o íntimo, você não vai enxergar mais nada, você só vai ver o que eu te mostrar. Você vai deixar de ver tudo que está ao seu redor, tudo e todos, você agora só vai ver a mim. 3 dias aqui, ó, só eu e você, só eu e você, ouvindo a minha voz, jejuando. Você está aqui ou não? É impossível alguém ter uma experiência dessa e ser a mesma pessoa, irmão. Eu não sei se você está satisfeito com a sua vida espiritual em 2025. Não sei, mas eu tenho uma certeza, o caminho para viver uma vida diferente em 2026, passa por uma marca como essa, se permitir viver experiências diferentes, se permitir ser tocado de uma maneira diferente. Tem pessoas que estão tão magoadas, tão ressentidas com o que viveu no passado, que não se permitem serem tocadas nem por Deus, nem por homens e mulheres de Deus. A ferida, a mágoa, o rancor, não passou, aquilo ali dói demais. Eu não quero nem falar sobre isso. Não se permite viver o novo. E quem não é marcado nunca vai marcar ninguém. E a gente precisa se ajudar. O que é se ajudar? Se permitir. Deus, esse quarto aqui, ó, que estava trancado em 2025, em 2026 eu vou te dar a chave. Sabe aquele lugar no seu coração, na sua alma, que ninguém tem acesso? Irmão, todo mundo tem um lugar desse. Pode ser o apartamento inteiro, né, a casa inteira, ou pode ser só um quartinho, ou só uma prateleira. Pode ser muito grande ou muito pequeno, mas todos nós temos uma pedra, né, no sapato. Se a gente se permitir, cada ano que passar, confiando mais em Deus, Deus, essa área, Deus, isso aqui, Deus, aquilo que aconteceu, vai se permitindo viver algo novo, irmão, algo novo. E Deus é ali, ó, restaurando, ressignificando, trazendo propósito, trazendo entidade. E a partir desse momento você vai perceber como a sua vida vai mudar. Você acredita nisso? Isso tem sido a nossa realidade, por isso que a gente está te ensinando. Nós não somos uma igreja perfeita, até porque não existe igreja perfeita, porque onde tem gente tem imperfeição. O único que é perfeito é Deus. Amém? E é Ele que nos liga, é Ele que nos conecta, é através do amor de Deus que a gente consegue sobreviver como comunidade. Mas perfeição, irmão, não queira perfeição, porque você e eu não somos perfeitos. Nós estamos buscando a perfeição. Nós estamos em um processo de santificação, mas nós ainda falhamos, todos nós. E é por isso que a gente tem que ter misericórdia com uns com os outros, né? É outra coisa que, o segundo parênteses que eu quero abrir, algumas pessoas estão chegando nessa igreja pela perspectiva da graça, ou seja, elas chegam toda quebrada, toda lascada, né, como a gente diz, e aí amam a nossa forma de, vinde a mim, irmão, todos vós, está cansado, sobrecarregado, vem aqui, a gente vai cuidar de você. A gente transforma a pessoa, depois ele quer que a gente trate as outras que estão chegando pela lei, e não pela graça. E aí parece que você se esqueceu quem era você quando chegou.
Ou seja, a gente quer receber graça e dar lei. Ué, a própria Bíblia diz o que você recebeu de graça, né? Ou seja, se você recebe uma visão de igreja, permita que as outras pessoas que estão chegando no estágio, não que você está hoje, mas no que você está já lá atrás. A questão é que às vezes a gente está esquecendo quem a gente era. E quando a gente esquece quem a gente era, a gente deixa de ser grato. A gente se torna uma pessoa arrogante, soberba, porque você se esqueceu de quem você era. Hoje, enquanto a gente estava cantando essa canção, a terceira canção aí do dia, eu fiquei me lembrando, Deus, mais um ano se passou. E assim, no meu coração só vinha, obrigado. Porque se não for Deus, gente, se não for Deus na nossa vida, esqueça. Não tem para onde ir. Nós não somos dignos, nós não somos merecedores de nada. Nada, tudo é Ele. Se a gente está aqui, se a gente tem vida, se a gente tem uma família, se a gente consegue fazer alguma coisa nessa terra, é Deus purinho, irmão. Se existe algo de valor na nossa vida, tudo é Ele, irmão. Tudo é Ele. Esse é meu sentimento. Deus, obrigado. Que o Senhor me dê mais um ano, que eu possa testemunhar da Tua graça, que eu possa levantar as minhas mãos e dizer, não sou eu, é o Senhor, Pai. Se eu tenho uma família, se eu tenho filhos, se eu tenho um futuro, se eu tenho uma casa, se eu tenho saúde, é o Senhor, Pai, não sou eu. Sabe o que isso gera? Mais humildade. Mais humildade. Você coloca os seus pés no chão. Você reconhece Ele em todos os seus caminhos. Tem gente vivendo o caminho e deixando de reconhecer Deus no caminho. Cuidado. Cuidado para que você não mude para pior quando você colocar os pés nessa igreja. Se a graça te alcançou, a palavra diz que nós temos recebido graça sobre graça e não lei sobre lei, irmão. Se você é alcançado pela graça, viva pela graça até o fim. Não queira voltar para a lei, porque a lei é o que faz tudo dar errado. Mas a graça é o que te alcança, te liberta, te impulsiona, te dá mais amor, mais misericórdia, mais mansidão, mais tudo, irmão. Porque Jesus é a graça e a verdade em pessoa, você está comigo? Para finalizar, toda promessa, ela carrega uma marca, sim ou não? Toda promessa. A gente viu aí Saulo sendo cego, a gente viu, olha a Saulo aí, né? A gente viu Jacó recebendo uma marca e também uma promessa. Já não se chamará mais Jacó. A partir de hoje, você é Israel. Toda promessa, irmão, está relacionada com a marca. Quem tem a marca da promessa aí? Se você perceber como que a igreja começou, Atos 1:8 fala, não saiam de Jerusalém, fiquem até que do alto vocês sejam marcados. A igreja de Cristo começa com uma marca, um selo, não é isso que a palavra diz? Que nós somos selados. Já viu boi? Pega aquele ferro, né? Espiritualmente é Deus fazendo isso. Deus pegou a mão dele, colocou dentro da gente e falou assim, ó, tem uma marca aí agora. Lá em Gênesis foi assim que Deus criou Adão, o homem perfeito. Criou ele com as mãos e depois soprou. E a palavra diz, Atos capítulo 2, verso 1, que chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio o sopro. O que Deus estava fazendo? Marcando aquela igreja. E a palavra diz que depois daquela marca, a promessa se cumpriu. Qual era a promessa? Que depois de um tempo, depois que Jesus subisse, Ele iria dar o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo foi dada. Toda marca, irmão, ela acompanha uma promessa. E eu quero declarar que nós seremos marcados essa manhã. Eu quero te convidar a ficar de pé, nós vamos cantar essa canção. E essa mesma marca, todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas. E aquela igreja cresceu até chegar hoje aqui em Salvador, em 21 de dezembro de 2025, irmão. Deixa eu dizer para você, nós estamos sendo marcados agora pelo Espírito Santo. Eu não sei quem já recebeu alguma promessa aqui,
Mas se você já recebeu uma promessa de Deus para o seu ano de 2026, querido, esse ano vai acompanhar uma marca nessa manhã. Enquanto a gente adorar, se permita que o Espírito Santo fale com você. Se permita que você entregue tudo a Ele. Se permita não apenas acreditar no que Deus vai fazer, mas crer e confiar que já está feito. Você pode levantar suas mãos e adorar por um pouco em nome de Jesus. Declaramos, Pai, sorte sendo mudada, Pai, em 2026, Pai. Tudo que estava fora do lugar, vindo para o lugar agora, Pai, em nome de Jesus. Declaramos o shalom sobre a Tua igreja, Pai. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, Pai. Viveremos o céu na terra em 2026, Pai. Eu declaro, Pai, que iremos confiar de uma maneira diferente em Ti em 2026, Pai. Eu declaro que iremos dar passos mesmo nos dias que nós não acreditarmos que vai dar certo, Pai. Mas confiantes na Tua palavra daremos o passo, Pai. Eu declaro ousadia sobre essa casa. Eu declaro, Pai, um espírito de intrepidez, Pai. Senhor, toda timidez, Pai, todo medo, todo espírito de medo nós lançamos fora, Pai. Todo retrato negativo que o diabo tem apresentado nós rasgamos, Pai. E nós chamamos a existência, Pai, a Tua visão espiritual, Pai. Toda escama caindo agora, Senhor, sobre os olhos, Pai. Tudo aquilo que tem impedido a gente de ouvir a Tua voz, Pai, de sentir a Tua presença, Pai, nós agora quebramos em nome de Jesus, Pai. Toda, Senhor, distração que tem, Senhor, feito a gente não focar em Ti, nas coisas do reino, Pai, nós quebramos na nossa vida, Pai. Todo ídolo, Senhor, tudo aquilo que foi colocado, Pai, maior do que Ti, Senhor, nós quebramos esses altares, Pai, e nós restabelecemos o Teu altar na nossa vida, Pai. Você será o primeiro, Pai, e a nossa adoração sempre será Tua, Pai. Você nunca será o último, mas sempre o primeiro, Pai, porque tudo é para Ti, e toda a glória, todo louvor é Teu, Pai. Você pode levantar suas mãos e cantar essa canção mais um pouco. Declare o meu Deus, diga! Feche seus olhos. Nessa manhã eu quero fazer mais uma oração. Talvez você chegou aqui nesse lugar e você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Graças a Deus, eu e muitas pessoas já fizemos isso. Lá em Romanos 10, 9, a palavra vai dizer que se você crê em Jesus com o seu coração e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. É uma oração que tira você da morte para a vida espiritual. É uma oração que te conecta com Deus através de uma aliança com Jesus Cristo, seu Filho. Não é sobre fazer parte de uma igreja. Se você quiser fazer parte, glória a Deus, estamos aqui para te ajudar, para caminhar juntos. Mas é uma oração para entregar a sua vida a Ele, aquele que morreu e ressuscitou por você. Se você deseja fazer essa oração comigo, tudo que eu preciso é que quando eu disser 3, eu vou contar até 3, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder, e eu vou celebrar a Deus pela sua vida e vou orar com você, amém? Você está pronto? Talvez você estava afastado, se desviou, mas nessa manhã você quer voltar para casa. Quando eu disser 3, você também pode levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Amém, CNX? Vocês estão prontos? Eu digo 1, Deus está aqui nesse lugar, gente. Eu digo 2, Ele está de braços abertos para receber você. Eu digo 3, cadê você? Quem é você? Levanta a tua mão. Levanta bem alto. Coloca a luz mais forte aí para enxergar, galera. Tem alguém? Levanta bem alto a sua mão. Isso, eu vejo algumas mãos ali no fundo. Deus abençoe, eu vejo. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Toda igreja, vamos repetir essa oração junto. Diga eu recebo Jesus como meu Senhor, e Salvador, da minha vida. Diga, Pai, perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Diga, eu volto para a tua casa, o lugar de onde nunca mais eu vou sair, em nome de Jesus. Amém. Você pode celebrar mais uma vez todos aqueles que entregaram a vida a Jesus. Glória a Deus.